Ok. Então, vamos falar agora de tensores inversíveis. Então, admitimos que temos tensor, que vamos chamar de A, que estaria dentro do conjunto dos operadores lineares, e admitimos Ô, que... professor, o Sim? professor ainda não compartilhou a sua tela, tá? Ah, por isso, então. Ok. Agora sim? Agora sim. Obrigado. Então, estamos falando desse tensor que chamamos de A, que está dentro dos operadores lineares, e dizemos que seria a definição, que o tensor A é inversível se existe indivíduo chamado A menos 1, novo tensor. Tá ok. Tá ok. A vezes A menos 1 é igual a o tensor de identidade. Eu vou procurar uma outra canetinha. Esta aqui não está me agradando. Deixa eu ver aqui. Tá, esta última, talvez seja melhor esta, né? Para vocês verem. Parece, né? É melhor, professor. Sim, sim, o traço fica mais forte. Tá bom. Ok. Então, acho que era este. Teremos, então, A vezes A menos 1 igual ao tensor identidade. Em termos de componentes, nós sabemos que a componente A e J, né, era, por definição, EI, produto interno com A, vezes EJ. Aqui tenho que tomar cuidado, né, para colocar os tiozinhos aqui embaixo. E o tensor inverso, A menos 1, componente JR, vamos colocar aqui, seria igual a EJ, perdão, EJ, produto interno com A menos 1, operando sobre ER. Então, quando nós fazemos o tensor produto, né, chamemos aqui I e R, seria o produto de A e J vezes A JR menos 1. E isto que está aqui é o delta de Kronecker, que chamamos de IR. Vamos dar uma interpretação aqui, vou trocar até mesmo de caneta para poder... Quando, dado um vetorzinho que chamamos aqui de V, operamos com ele e encontramos um W aqui, que foi o resultado de fazer esta operação, A operando sobre V, e me entregou W.
qual é o significado da operação inversa? O significado da operação inversa é pegar o resultado que eu obtive, que foi W, operar sobre ele e obter como resultado o original B. Então, vamos interpretar isto. Esta operação que nós temos aqui, esta operação, que pela própria definição é a mesma coisa que termos feito, vamos ver aqui, que termos feito A menos 1 vezes A, que era igual a A menos 1, igual a identidade. Se eu pego A menos 1 vezes A e opero com W, perdão, com V, vamos aqui, volta, com V. Quando faço A vezes V, o resultado disto era para ser o vetor W, de acordo? Aqui, A vezes V me entrega o vetor W. Se agora pego ele e opero com o tensor inversa, esse W faz o que? Me entrega como resultado o próprio vetor V. O que automaticamente está dizendo que corresponde corretamente, isto que está aqui não é nada mais que o tensor identidade. Quando digo que não tenho inversa, esse é um aspecto importante. O tensor inversível significa que quando ele toma um vetor arbitrário, ele joga para um outro vetor e depois eu posso encontrar a inversa, que é tomar o resultado e retornar univocamente para o original. Existem situações onde eu não consigo fazer isso. Isso ocorre quando existe alguma direção, algum tipo de vetores, que quando tomo esse A e faço a operação A vezes V, o resultado é o vetor nulo. Por que isso é ruim? Porque se eu opero sobre um grupo de vetores V com um tensor A e ele consegue colapsar esse vetor para o vetor nulo, depois eu não sei como voltar. Eu não tenho que operação fazer para encontrar um inverso que me retorne a V. Me acompanham? Ou seja, todo mundo sabe o que é um tensor inverso, e aí, na sua forma matricial, o que é a possibilidade de inverter ou não uma matriz. Temos matrizes que não são inversíveis. Tipicamente, por exemplo, uma matriz. Imagine se as componentes de A em um sistema de coordenadas fossem alguma coisa do tipo 10, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 4. Vamos facilitar aqui a vida. Vou colocar para que seja simétrica e mais fácil verificar. Vou ter certeza de que não estou cometendo um erro aqui. Né? Então, eu vou colocar um 0 aqui, vou colocar um 1 aqui e aí. Bom, está claro que aqui nós teremos um pivô na diagonal principal quando nós queremos fazer o processo de triangularização. Né? Quando eu quero encontrar uma matriz inversa, o que eu faço? Faço o processo de triangularização. E se nesse processo encontramos um pivô zero, um pivô nulo na diagonal principal, a gente vai fracassar. Não tem como resolver isso. Isso está claro. Aqui mostra claramente que se eu pego um vetor V, por exemplo, que tivesse as coordenadas, vamos aqui dar um exemplo simples, né? Peguemos um vetor V que é do tipo 0, 5, 0. E multiplicamos. O resultado aqui é 0 no primeiro, 0 no segundo e 0 no terceiro. Né? Então, ele conseguiu pegar este vetor V, né, aqui, e levá-lo para o vetor 0, para o vetor nulo. Esse representante deste tensor A é claramente não inversível. Mas a interpretação geométrica, para não ter um caso aqui exclusivamente associados a estes números, interpretamos ele de esta forma. Como que eu garanto que um tensor A
é um tensor inversível. Intuitivamente, podemos dizer de que não existe nenhuma direção V que quando A opere sobre essa direção em particular, mapeie essa direção para o vetor nulo. Se nunca ocorre, conseguimos comprovar que o tensor A é inversível. Isso tem utilidade para nós em uma série de questões que tem a ver com mecânica do contínuo. Eu vou abrir aqui uma janelinha para, mais do que falar sobre a parte algébrica, que já vamos falar, eu vou tentar dar uma interpretação geométrica a essa discussão. Então, pensemos, por exemplo, que estou imaginando que temos, por exemplo, um corpo, e dentro desse corpo temos um pedacinho de cubo, né? Imagina que temos um corpo aqui, grande e tal, e dentro dele temos um cubinho bem pequenininho, só que aqui eu faço ele grande para digamos, facilitar nossa discussão, e que, como nós vimos o volume desse corpo, podia ser representado através de uma operação que envolvia estes três vetores, era o produto misto desses três vetores, certo? Quando deformamos esse corpo, vamos supor, pegamos ele e deformamos todo, como esse cubinho que está ali dentro dele vai se movimentar junto com o resto do corpo, não é improvável que encontremos ele agora todo esmagado aqui no meio. Não gostei do verde, ficou muito... Vou usar outra cor, não tem muito jeito aqui. Usaremos então o preto. Então esse cubinho agora ficou esmagado. Transportado pelo corpo deformado. Me acompanham? Claro que este sujeito, então, vai ter um volume original, que vamos chamar de V grande, este outro vai ter um volume pequeno, que vamos chamar de V pequeno, e eu gostaria, por exemplo, de saber a relação do volume final em relação ao volume inicial. Existirá um sujeito, por exemplo, vamos chamar ele de um tensor F, que ele pega estes vetorzinhos e leva para aqui, pega este outro vetor e leva para aqui, e pega este outro, no final, leva para este que está aqui. Quando que nossa situação física ficaria ruim? Quando ele conseguisse colapsar esse cubo em um plano, ou seja, em alguma direção ele está colapsando um vetor. Então, esse não é um bom representante do movimento que nós temos entre este corpo e este corpo. Quando que eu diria que tenha um bom sujeito? Quando, uma vez que eu deformo este que está aqui, eu posso também, sabendo isto, voltar para trás e capturar esta condição que chamaríamos a condição indeformada. Então, gostaria de poder ir e voltar. Então, qual é o grupo de sujeitos que pega vetores daqui e transporta para a direita, e depois que da direita pode transportar univocamente para a esquerda, quando esse tensor tem a propriedade de ser inversível? Me acompanham na discussão, pessoal? Sim, professor. Então, eu quero saber quais são essas propriedades. Eu quero capturar de todos os tensores arbitrários somente aqueles que tenham essa vantagem, chamemos assim, para nosso caso, algébrico. Então, tem que entender o que é um operador inverso e quais são as garantias que um tensor F arbitrário é um tensor inversível. Então, vou colocar mais uma camadinha aqui e vamos a lançar uma propriedade que vou colocar em formato de uma equivalência. Vou colocar aqui, equivalência. Eu vou colocar 4 expressões que são equivalentes uma em relação às outras. Isto é, afirmar 1, ou afirmar 2, ou afirmar 3, ou afirmar 4 equivalem à mesma coisa. Eu posso, dada uma expressão, capturar as outras 3 e vice-versa. A primeira expressão é dizer, por exemplo, que um tensor A
é inversível. Ou seja, existe um A menos 1 que tem todas as propriedades que nós falamos. A outra expressão diz, para todo vetor U que se encontra em nosso espaço vetorial euclidiano tridimensional, a operação A operando com U igual ao vetor 0 implica que o vetor U é igual ao vetor 0. Vejam que está querendo dizer isso em relação àquilo que comentei anteriormente. A é inversível. E a expressão 2 diz que se eu capturo qualquer vetor U que está aqui, e quando mapeamos com esse tensor A, o resultado vetor 0, então lamento muito, não foi culpa de A, foi culpa de U. U era 0 mesmo. Ok? Aqui eu vou trocar esta expressão, desculpem aqui. Não é para todo. Eu vou colocar corretamente. Dado um U que está aqui, se... está feio esta... Desculpem, esta parte gráfica está horrível aqui. Né? Dado um vetor U, se fazemos A com U é 0, então o que acontecia é que U era 0. A terceira expressão é que me diz, dada uma base arbitrária E1, E2, E3, não precisa ser ortonormal, é qualquer base. Base de V, né? Alterna, agora, dado por A, E1, A, E2 e A, E3, olha, está mais negrito, mas a visualização aqui, pelo menos para mim, parece horrível com esta caneta. Então, alternar é uma base. Alterna, De V. Então, o que devemos aqui concluir com esta característica aqui, com esta expressão? Ele está dizendo que se temos uma base de vetores, uma base de vetores, cadê a canetinha aqui? O que significa que esses três vetores são linearmente independentes. Quando nós construímos outros três conjuntos de vetores, que é o produto de A com E1, A com E2 e A com E3, esses três são também linearmente independentes entre si. Então, eles também compõem uma base do mesmo espaço vetorial. E a quarta propriedade diz o seguinte, dados dois vetores arbitrários, vamos chamar aqui de A e V, pertencente ao nosso espaço vetorial V, com a propriedade que não são colineares, ou seja, que A produto vetorial com B é diferente de zero, a propriedade de colinearidade, né? Lembremos que o produto vetorial de A com B é a norma de A pela norma de B pelo seno do ângulo. Então, se o ângulo era zero, o resultado ali seria nulo. Então, não é isso que eu quero. O que aconteceu aqui?
Ok. Então, com a propriedade de que isto é diferente de zero, ou seja, A e B não são colineares, com dado dois vetores arbitrários não colineares, então o produto SU vetorial, perdão, não é SU, sino AU, então, AU vetorial AV também é diferente de zero. Então, caramba. O que gostaria de ressaltar aqui, nesta brincadeira toda, é que todas estas expressões escondem atrás de si a propriedade que eu comentei logo no início. Eu não vou fazer a prova algébrica disto. Vocês podem procurar essa prova de como 1 implica em 2, 3 e 4, como 2 implica em 1, 3 e 4, como 3 implica 1, 2 e 4, e assim para, fechando. Né? Esse se encontra no livro do Gerting, na página 20. Não se encontra, toda essa discussão não se encontra no Holzapfel. Mas valia a pena, como eu digo, não quero sair agora a gastar o resto da aula provando isto, mas sim a interpretação. Vejamos, a interpretação de inversibilidade em relação a estas expressões que coloquei aqui em verde, buscam mostrar de que um tensor que é inversível nunca faz levar um vetor V para o vetor nulo. Esta aqui é bastante ilustrativa. Se tenho três vetores linearmente independentes, não importa qual sejam, quando peguemos e cada um deles operando com A, o resultado também vai ser três vetores linearmente independentes. Se nós olhamos esta representação, dado três vetores linearmente independentes aqui, se algum deles conseguisse não criar uma terna linearmente independente aqui, equivaleria a dizer que esse cubo que está aqui é mapeado em um plano, em um paralelepípedo, porque algum deles vai acabar linearmente dependente dos outros dois. Então, se isso nunca ocorre, significa que sempre mapeo todo cubo, aliás, todo tijolo aqui ou paralelepípedo aqui em outro, mas nunca conseguiria levar ele de um volume diferente de zero para outro volume diferente de zero aqui. Me acompanham no raciocínio? Dado dois vetores que não são colineares aqui, quando mapeio sempre levo para dois vetores que não são colineares aqui. Não interessa qual sejam os dois vetores que eu tome neste lugar, sempre estarão não colineares nesse outro. Essa é essencialmente a interpretação que podemos oferecer para a inversibilidade, porque digamos, gosto dessa interpretação, porque para nosso caso está intimamente relacionado com esta explicação que eu levo aqui, que tem a ver com deformações físicas dentro da mecânica do contínuo. Então, certamente nós vamos trabalhar com um camarada lá na frente, que justamente vamos chamar de F, não coloquei esse nome por acaso, que é aquele que leva vetores daqui de uma configuração deformada para uma deformada. E eu jamais gostaria que esse F seja o representante que pegue um cubo e me mapeia para um plano, porque isso não vai ser fisicamente plausível. Me acompanha? Então, vamos querer trabalhar justamente com... Opa! Não é isto. Agora me perdi. Aqui. Aí. Eu sempre vou que, digamos, para uma série de situações, eu vou querer trabalhar com tensores que têm essa propriedade de inversibilidade. Posso continuar? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Só uma confirmação ali, professor. Esse zero que você colocou aí na propriedade 4 é o vetor, né? Vetor nulo. Correto. Este cara aqui tem que ter... Por que ele não me deixa? Porque não estou... Agora aparece isto. Isto.
é vetor nulo. Isso aí. Não é um número zero, é o vetor. Tem absoluta razão. Ok? Bom, algumas propriedades aqui. Como que posso... Talvez fazer assim. Não, tá muito... Ah, já sei. Só um minuto aqui. Imagem... Editar... Resposta da caneta, né? Ah, agora melhorou. Vamos ver se funciona. Ok. Imaginem que, vamos colocar aqui imaginem que nós temos um produto ST e quero calcular aqui a inversa, né? O resultado dessa propriedade é igual a, digamos, esse tensor produto inverso, faça a mesma operação que pegando T a menos 1, produto com S a menos 1. Para mostrar isso, vejamos o seguinte. Se eu faço S T multiplicado agora por T a menos 1, S a menos 1, não, aqui está horrível, de novo, voltemos a isto. Isso significa fazer S, T, T a menos 1, S a menos 1. E agora eu vou fazer primeiro esta operação. Né? Só que isto que está aqui é o tensor identidade. Então, o resultado disto dá S a menos 1. E o resultado disto é identidade, o que significa que isto necessariamente é a inversa deste. Ou seja, que isto é igual a ST a menos 1. E que é a prova que nós temos aqui. De acordo? Como consequência, vamos colocar aqui 2. Se coloco S vezes S a menos 1, isso significa fazer S a menos 1 vezes S a menos 1. E aqui podemos colocar isto como S a menos 1 elevado ao quadrado, pelo menos na definição de que nós chamamos de expoente aqui. Então, isso aqui basicamente é uma consequência do caso anterior. Vamos chamar, como sequência de S2, em geral, vamos dizer que S elevado a M, né, porque isto que estava aqui era, veja o que nós chegamos à conclusão, que S ao quadrado, tudo a menos 1, que era isto que está aqui, era igual a S menos 1 elevado ao quadrado. Trocamos aqui estas questões. A inversa ao quadrado é igual ao quadrado à inversa. Então, SM inversa é a mesma coisa que S inversa elevado a M. Como digamos, conclusão da extensão desta propriedade que está aqui. Vou colocar 4, este aqui merece um pouquinho de atenção, e por isso eu vou abrir mais uma janela. 4 aqui. Que é
um tensor transposto, e eu quero calcular a inversa do transposto, a propriedade é que isto é igual a S a menos 1, a inversa agora transposto. E como aqui podemos trocar a ordem desses expoentes, muitas vezes você vai encontrar no livro S a menos transposto, porque tanto faz transpor a inversa ou inverter a transposta. Para mostrar isto, vamos fazer a seguinte exercício. Veja que muitas vezes a prova não é nada mais do que uma espécie de halterofilismo mental para poder manipular com um pouco de conforto. E depois se torna mais simples visualizar todas essas operações que veremos lá depois provistos de dados físicos. Então, devemos interpretar isto como uma pequena ginástica. O tensor S transposto, se nós queremos calcular a inversa, sabemos que se multiplicamos por S transposto, o produto da inversa dele com ele teria que ser igual à própria identidade, por definição. E que, obviamente, a identidade também é igual a S a menos 1, pelo próprio S. Ok? E que isto também é o que chamaríamos S a menos 1 transposto por o próprio S transposto. Por quê? Lembremos que S a menos 1 S é a mesma coisa que S a menos 1 e agora não, aqui está errado porque eu estou basicamente propondo provar a mesma coisa. Só um minutinho aqui que eu acho que estamos com um erro de execução. Só um minutinho. Não, aqui temos um erro. Desculpem, e eu vou ter que agora revisar como que tinha mostrado isto, porque aqui esta operação não é válida no raciocínio. Então, o que vamos fazer? Não vou parar agora para correr atrás de como quero o procedimento. Então, agora vocês se viram. Provar. Correm atrás de provar esta expressão. O caminho está por aqui, mas este passinho aqui não está incorreto. Então, eu quero mostrar esta propriedade, que a inversa do transposto é igual a transposto da inversa. Isso nós utilizaremos com muita frequência. Então, aqui eu propus um caminho, mas este passo está incorreto e agora não quero me deter a pensar junto com vocês. Então, deixo a bola com vocês, eu farei a minha parte, depois nos encontramos na próxima. Mas vocês corram atrás também. Então, próxima propriedade aqui, que acaba sendo importante, deixa eu ver aqui se a 5 vale a pena, não, e vamos fechar por aqui. Deixa essa depois, se precisarmos, chamamos. Então, ficou esta propriedade, como eu digo, é bastante utilizada, então não vou querer, digamos, dispensar a prova deste indivíduo. Fica com vocês procurar
e tentar resolver esta charada. Mas uma propriedade importante. Propriedade não, uma definição. Que horas são? 36. A operação de determinante de tensor. Estou apanhando aqui com a canetinha. Vou trocar ponto. Como ela trava muito, eu tenho mais vontade de trabalhar com este outro caneta do que com esta, né? Ok, vamos ver. Então, o que chamamos de determinante de um tensor? E aqui vem uma definição. Vamos, dado um tensor S, que está dentro dos operadores lineares, chamamos de determinante do tensor S, né? Ou, aliás, vou colocar aqui, o determinante de um tensor é uma operação que leva esse argumento, que é um tensor, para um número real. E ele está definindo da seguinte maneira: o determinante do tensor S vai ser igual a um quociente entre dois números. O número que está no numerador, o denominador é mais fácil. Vamos colocar aqui. U vezes V vetorial W. Onde temos aqui uma terna de U, V e W, que está no meu espaço vetorial V, e são linearmente independentes. O que significa que quando nós estamos fazendo isto que está aqui, este produto V vezes W, sendo linearmente independente, se existe um terceiro vetor, e esse terceiro vetor faz o produto interno com U, de maneira tal que isto que está aqui, se ordenado em forma adequada, ou seja, como interpretação geométrica, nós tínhamos, por exemplo, um U, um V, aqui temos um W, esses dois geravam um camarada aqui, que vamos chamar de, sei lá, R, e aqui teríamos um U, e o produto, então, triplo desses três gerava aquele cubinho que nós estávamos falando há pouco tempo, né? Então, esse produto que nós temos no denominador é o cubo desse camarada. O volume do paralelepípedo é circunscrito por esses três vetores, né? Então, este aqui gerava o vetorzinho que chamamos de R ali. Ok. E quem seria o determinante do tensor? Bom, quando aplico o tensor S sobre U e faço o produto interno de SV, produto vetorial com SW. E aí recupero aquela visão que tinha comentado que sobre este tipo de interpretação para os casos de cinemática, como veremos na frente. Então, eu mapeei U, mapeei V e mapeei W através do tensor S, gerando agora um novo cubinho, cujo volume está dado por esta operação no numerador. Se nenhum desses, se esse tensor não cometeu o crime de não ser inversível, nós não teremos zero na parte de cima. E automaticamente esse determinante sempre dará um número estritamente diferente de zero. Tá? Então, mas eu posso ter um determinante desse nulo. Tá? Mas, digamos, como interpretação geométrica, volto ao caso que vimos, acho que estava descrito aqui. Não. Aqui também não. Então, era aqui, não. Eu acho que talvez não. Aqui? Aqui. Aqui tínhamos o V, W e U, né?
e que são mapeados através de um tensor, nesse caso chamava S, para esta outra configuração. O determinante, neste caso, de F, o determinante de F seria igual a este volume V que está aqui, vamos chamar de volume pequeno, vol, e este aqui, volume grande, dividido por volume grande. Então, este número dividido por este número que está aqui, este quociente define o determinante dessa transformação. É isso que nós temos definido nesta folhinha. Isso vale para todo, vejam que, porque a definição parece que depende de U, de V e de W. Não, essa definição tem que dar o mesmo número para todo terna linearmente independente U, V e W que a gente escolha dentro deste grupo de vetores de nosso espaço euclidiano tridimensional. Ok? Alguma pergunta? Como vocês... Vamos ver algumas propriedades. E depois, uma maneira de fazer esse cálculo através das componentes desse tensor. Né? Então, eu vou citar aqui propriedades do determinante. Então, vamos chamar de propriedade 1. O determinante de S é igual ao determinante de S transposto. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Vamos lá. Det de D. Será que o determinante era essa operação? Perfeito, aqui, ó. O determinante de D, aqui, dentro de D era este tensor aqui, dá 21. E se calcula o determinante de D transposto, resultado 21 também. Maravilha. Já conseguimos, pelo menos, se não provar, verificar que funciona. O determinante 2 é o determinante, perdão aqui, vamos lá de volta. Ok, o determinante de um produto A-B é igual a o determinante do produto B vezes A, igual ao determinante de A pelo determinante de B. 3. O determinante de um alfa B é igual a alfa ao cubo. Atenção, cuidado aqui que para dar a impressão de poder colocar alfa e tirá-lo, né, como um elemento de uma operação linear, não é. Não? Então aparece alfa ao cubo vezes determinante de B. E este sujeito final, determinante, vamos colocar 4, o determinante da inversa de B a menos 1 é igual a determinante de B a inversa ou 1 sobre determinante de B. As propriedades aqui do determinante não são tão óbvias de provar, então eu não vou
solicitar que vocês saiam algebricamente a fazer essa operação. Agora, sim, vale a pena notar que em termos de componentes, componentes com uma base arbitrária, né? Então, o tal tensor S, IJ, como sabemos, é igual a EI, produto interno com o tensor S, operando sobre a direção EJ, né? Aqui. Então, este número, os 9 números que temos aqui associados a esta base, ¿no? São calculados dessa forma. E o tal determinante desse pode ser calculado a partir destes coeficientes, ¿no? Fazendo a seguinte operação. Aquele símbolo Levi-Civita é IJK, S I1 por SJ2 por SK3. E quando operamos, vejamos que aqui temos somatória, somatória em I, somatória J, somatória em K. Quando operamos isto, conseguiremos observar que ao abrir todos os termos, isso equivale a fazer o determinante desta matriz que contém as componentes de S. S11, S12, S13, 21, 22, 23, 31, 32 e S33. Então, a operação de determinante desta matriz fornece o determinante do tensor S. O que eu levanto, para que a gente lembre, né, sempre, que eu posso escolher esta base, por exemplo, ortonormal, né, aqui todas mutuamente ortogonais. Então, esta aqui seria um E1, E2 e E3. E nessa base, as componentes do tensor S são escritas desta forma. Então, essas componentes estão associadas a essa base. Agora, eu troco de base e coloco uma outra base também ortonormal, válida. E as componentes agora, vamos chamar que isso aqui seria E1 chapéu, E2 chapéu, E3 chapéu. Então, os S e J agora estão associados a uma base com chapéu. Os números que estão aqui são diferentes dos números que estão aqui. Entretanto, o determinante da matriz destes números que correspondem a isto vai ser igual ao determinante dos números desta outra matriz, que são diferentes. Mas o determinante é o mesmo. Por quê? Porque é uma operação que não depende das componentes da base. Eu posso operá-la com as componentes, mas a definição dela é feita, a definição que podemos enxergar aqui, né, é feita independente de qualquer base. Então, obviamente, o resultado não poderia depender dela. Então, feita essa ressalva, na hora de operar, sempre teremos uma base, nessa base teremos a componente, e para calcular o determinante, fazemos a operação com esses números. Professor, Sim. então não importa em qual base o tensor esteja escrito, ele sempre vai ter o mesmo determinante. Sim, claro. Assim como o traço dele, não interessa em que base está escrito, o termo diagonal principal sempre terá que ser o mesmo. Beleza, legal. Por isso também é interessante nós termos essa concepção. Porque quando falamos, por exemplo, de entidades físicas como velocidade, deslocamento, posição, e cada analista, cada um de vocês, vai montar a peça no gabarito que lhe interessa. Então, as contas intermediárias serão distintas, porque cada um trabalhará com componentes distintas, mas todo mundo terá que chegar ao mesmo valor de energia, todo mundo terá que chegar ao mesmo valor de velocidade, vetor velocidade, todo mundo terá que chegar à mesma tensão. Se em cada base que eu trabalho, tirar esses valores, digamos assim, entidades diferentes, aí estamos mal, né? Então, certos números são chamados de invariantes. Por quê? O determinante é um variante.
O traço, que é a soma diagonal principal de um tensor, também é um invariante. O produto interno dos vetores é um invariante. Mesmo que o vetor A com o vetor B, a gente faça a conta A11, A22, perdão, A3 com B1, B2, B3. Perfeito. Nós fazemos uma conta assim, mas isso depende da base que eu tomei. O produto interno A com B dá o mesmo número, independente de qual base. Tá? Então, a mesma coisa acontece se eu faço o produto interno de A com B. Esse número não depende da base com que escrevi A, nem depende da base com que escrevi B. E por isso é a força que eu faço, de alguma maneira, aqui, de insistir que eu devo interpretar em forma independente. Depois, na hora de fazer conta, claro, eu tenho que escrever uma base para A, a mesma base para B, fazer a operação certinho, tudo bem. Ok? Por isso vale a pena interpretar isto e depois sair escolhendo uma base no MATLAB e fazer minhas operações, como acabamos de fazer aqui. Pronto, determinante, uma parcela do que precisamos conversar foi, e agora deveríamos falar desses tensores específicos chamados ortogonais. Pelo adiantado da hora, vai permitir pelo menos falar sobre ele, defini-lo, e depois passaremos a fazer operações. Então, chamaremos aqui de tensor ortogonal. E um camarada... observe o seguinte, que vale a pena comentar o seguinte, né? Se nós tínhamos um tensor antissimétrico, ele pegava um vetor V, e o resultado de fazer W vezes V é alguém perpendicular a V. Então, aqui é WV, né? Seria, sei lá, um U. Né? Isto se este sujeito pertencia aos antissimétricos. Ele pegava um vetor V e cuspia um vetor U que é perpendicular ortogonal a V, no sentido que V, produto interno com U, é igual a zero, ao número zero. Tá? Isso que faz os tensores antissimétricos fazem isso. Pegam vetores e jogam para um vetor perpendicular. Agora, o tensor ortogonal faz uma coisa diferente. Ele rota vetores, mas não modifica o tamanho deles. Então, eu digo que um tensor, dado dois vetores aqui, vamos chamar um vetor U e um vetor V, quando operamos eles através de um tensor que vamos chamar Q, pertencente ao que vamos colocar aqui como ortogonais, né? É um grupo dos operadores lineares, ele pega esses dois vetores e rota eles. Então, aqui aparece U, e preservando ângulo e distância, e não era bem isso que eu consegui fazer aqui, mas aqui teríamos aparentemente UV. Então, aqui teríamos Q operando sobre U, e aqui teríamos Q operando sobre V. E como provo de que preservou ângulo e distância? Porque o produto Q vezes U, produto interno Q vezes V, é igual ao produto interno de U com V. Esta é a definição de um tensor ortogonal. Que, digamos, que é ortogonal, escrito
matematicamente como Q pertence à caixinha dos ortogonais, se isto é satisfeito. Esta é a, chamemos assim, definição de ortogonalidade desse tensor. Último elemento aqui para poder fechar pelo menos essa definição. Estamos, só para também aclarar, né? Isso vale para todo, perdão, aqui. Isso vale para todo U e V de meio espaço vetorial. Não teria graça se isso valesse apenas para alguns U e Vs escolhidos. Então, quando ele faz a mesma coisa para qualquer U e V, então esse camarada é chamado de ortogonal. Do ponto de vista de física que nós veremos na frente, esses sujeitos vão ser aqueles que pegam um corpo ou um pedacinho do corpo e rotam ele, sem modificar, sem deformá-lo. Então, vai ser aquele representante dos movimentos de corpo rígido. Por isso, a importância e o destaque que a gente quer dar a eles aqui. Notemos aqui que, vamos aqui, verificação de propriedades. Verificação. Estamos argumentando ali que esse tensor ortogonal preserva ângulo e que esta definição implica que U e V, né, tem seus comprimentos e ângulos preservados. Então, vejamos se isso é verdade. Se nós temos aqui que U é produto interno com Q, V, vamos a trocar o V pelo próprio U, então vou fazer QU vezes QU. Isso é igual a U vezes U, é por definição, só que isto corresponde ao que chamamos norma, tamanho do vetor QU ao quadrado. E por definição, isto é igual ao tamanho do vetor U ao quadrado. Então, este vetor resultante de ter mapeado U para aqui, né, o tamanho dele ficou igual ao tamanho de U. Porque basta saber tirar a raiz quadrada, cancelo aqui, e ficou claro que o que preservou o tamanho de U ou de V, tanto faz, porque é só trocar aqui. Então, a preservar a propriedade de preservar o tamanho através desta operação está verificada. Agora, vamos chamar ao ângulo aqui de alfa e vamos chamar esse ângulo de beta. Então, nós sabemos que o cosseno, vou colocar aqui, o cosseno do ângulo alfa era igual a U vezes V dividido por norma de U e a norma de V. E também o cosseno do ângulo beta é igual a norma de QU, perdão, o produto QU, aqui em cima, QU vezes QV dividido norma de QU pela norma de QV. Eu estou obviando aqui os tiozinhos embaixo, mas todo mundo já está percebendo, né? Agora, notemos o numerador aqui. O numerador, este número, tem que ser, por definição, igual a este número. Por outro lado, o tamanho de U é igual ao tamanho de QU. E o tamanho de V é igual ao tamanho de QV. Então, numerador e denominador em ambos quocientes é o mesmo. O que chega à conclusão que cosseno de alfa é igual ao cosseno de beta. E como isso vale para qualquer orientação de U e V, estes alfa e beta estão representando o mesmo ângulo. Significa que preservamos o ângulo quando nós operamos com um tensor que possui esta propriedade. Na frente,
discutiremos dois tensores típicos, um que rota, outro que faz uma espécie de espelhamento, né? E que terão determinantes diferentes. Então, com isso, nós conseguiremos classificar alguns operadores que têm algumas particularidades que serão requeridas quando esses operadores tensoriais sejam aqueles camaradas que façam, por exemplo, a interpretação física de mapeamento de vetores de uma configuração indeformada para outra deformada. Isso que nós ainda discutiremos na frente. Então, senhoras e senhores, com isto finalizo a aula de hoje. Lamento um pouquinho a qualidade gráfica da apresentação, mas com relação a exercícios, eu vou procurar sinalizar e passar para vocês algumas sugestões a mais, de maneira tal de que vocês trabalhem, mas só o procedimento, insisto bastante, porque depois, na parte da prova, vou solicitar, por exemplo, que vocês sejam capazes de mostrar uma determinada propriedade e que vocês façam a prova dessa propriedade. Se não estou errado, no mundo tem ali algum... Eu vou verificar, mas é para ter um exemplo de uma prova, para que vocês vejam o teor de questões que estamos colocando e que tem um mixing dentro do possível de questões de natureza abstrata, como estou apresentando aqui, com algumas outras que possam ser feitas em forma numérica de tipo MATLAB. Então, transitem um pouco entre esses dois mundos, tanto fazer o exercício algébrico de provar, quanto verificações desta natureza, como acabamos de fazer aqui. E não se furtem de me chamar no WhatsApp ou em alguma outra... Melhor o WhatsApp, que é a forma mais fácil que eu tenho para, por exemplo, tirar dúvidas. Eventualmente, se precisarmos tirar uma dúvida um pouco mais complexa, a gente marca um horário e se encontra na sala. De acordo? Vou interromper o compartilhamento, interromper a gravação.